Menos de uma semana que faleceu a Rainha Elizabeth da Inglaterra, começou uma nova polêmica, a imagem que está dando o que falar, que está movimentando muitos comentários nas redes sociais, uma imagem forte, está impressionando muita gente, são as mãos do príncipe, agora o rei Charles III. Vou até colocar a imagem para vocês verem. Muita gente me perguntando o que pode ter acontecido com as mãos do rei. Será que é um problema grave de saúde? Será que ele corre o risco de também falecer em breve? Será que a saúde dele corre algum tipo de risco? E aí da mesma forma que vocês, eu fiquei muito curioso e eu entrei nos principais jornais da Inglaterra atrás de informações. E realmente, como tudo ali na família real britânica, tudo é um segredo, você não encontra informações oficiais. Mesmo na Inglaterra, você tem sites especulando o que seria esse inchaço da mão do rei. E as explicações são aquelas mais genéricas possíveis. Ah, deve ser problema renal, pode ser problema do coração, pode ser problema do fígado, cirrose, afinal o rei sempre gostou de tomar ali uma bebidinha, né? E até já colocaram a pecha aí de pau d'água no coitado do rei. Aqui no Brasil não poderia deixar de ser diferente, já fizeram, aliás, um monte de memes com esses dedos de salsicha do rei Charles, e alguns sites jornalísticos também abordaram o assunto, entre eles o UOL, que fez uma matéria chamada Sal, Álcool e Calor, que seriam causas possíveis desse inchaço. Eu não concordo muito porque aqui no Brasil nós comemos muito sal, bebemos muito, passamos calor e nem por isso temos uma população cheia de dedos de salsicha. E essa matéria também coloca aí cerca de 15 possibilidades de causas. Falam de retenção de líquido, problema renal, problema do fígado, problema cardíaco, de circulação, hormonal, remédios que o rei poderia estar tomando. E isso não resolve a nossa dúvida, porque se pode ser tudo, então ninguém está dizendo exatamente o que pode ser aqueles dedos de salsicha do rei. Eu convido vocês todos a acompanharem o raciocínio desse vídeo e eu garanto que vocês vão se surpreender com a parte final desse vídeo. Olá pessoal, eu sou o Dr. Roberto Galvão do canal Nefrologista, o maior canal de saúde renal do YouTube Brasil com foco na prevenção. Indo direto no assunto, eu estou muito curioso para entender o que está causando esse inchaço nas mãos do rei Charles III. Para a gente poder raciocinar em cima disso, eu fui atrás de imagens do rei príncipe Charles ao longo dos últimos 40 anos, porque somente a gente entendendo como esse problema se desenvolveu, a gente pode pensar em algumas hipóteses. Se a gente pegar simplesmente as mãos inchadas hoje, aí a conclusão vai ser essa que todo mundo está tendo. Ah, pode ser renal, pode ser coração, pode ser cachaça, pode ser o calor, pode ser o sal. E eu não estou satisfeito com isso e eu vou trazer então imagens que eu vou colocar para vocês a partir de agora. A primeira imagem que eu tenho aqui é do então príncipe Charles junto com a princesa Diana nos anos 80, com os seus filhos, uma foto bonita aqui de família. E reparem bem que a mão dele aparentemente era normal. Aqui não dá para detectar direito se é dedos de salsicha, mas esses sulcos, né, que tem nesses ossos chamados metacarpos, eles estão bem delineados, né, ou até tendão muscular a gente consegue observar. Então, aparentemente, não tinha nenhum problema nessa época, assim, não estava inchada a mão dele. Caminhando um pouquinho na linha do tempo, eu trago para vocês essa foto de 1990, ao lado da princesa Diana. O príncipe está com as mãos juntas, assim, ele encosta os dedos e, visivelmente, aqui a gente não percebe nenhum tipo de lesão na pele, lesão articular. Mas talvez aí com um pouco de boa vontade a gente perceba que ele tem aí os tais dedos de salsicha, né? Esse formato que ele diz que a vida inteira teve, as pessoas comentam que ele sempre teve assim, que o filho também tem os dedos parecidos, enfim, poderia nesse momento ser apenas uma característica ali anatômica do príncipe. Já aqui no ano de 1997 nós temos uma foto, uma das últimas ao lado da princesa Diana, ela faleceu exatamente nesse ano,
E no destaque aqui eu coloquei uma ampliação da mão dele, ainda aparentemente a mão preservada, parece talvez um pouquinho mais inchada do que o habitual, e esse formato dedo de salsicha a gente consegue perceber bem ali. Na sequência eu vou colocar aqui uma foto de 1999, é uma foto impactante, aliás uma foto triste, que foi a primeira foto pública dele após o falecimento da princesa Diana, ele colocando a mão aqui dentro do paletó. E percebam, pelo menos eu consigo notar, essas setinhas estão apontando bem, que ele tem ali, parece que a mão está um pouco inchada, um pouco avermelhada talvez, com um brilho aqui nessa parte aqui dorsal, né, da mão esquerda dele. Então isso daí pode já ser um indicativo de que ele estivesse começando a apresentar algum tipo de problema nas mãos. Indo em diante, nós temos aqui o ano de 2005. Olha só que impressionante essa foto de 2005. Eu também dei uma ampliação no destaque aqui. Percebam que os dedos estão muito inchados, né? Muito edema das mãos. As unhas parecem também ter algum tipo de problema que a gente não consegue observar bem. Mas é interessante uma coisa que, à medida que a tecnologia vai melhorando a qualidade das fotos, a gente começa a perceber com mais nitidez que realmente o Príncipe Charles tinha algum tipo de problema de inchaço nas mãos. Olha só, 2005, a mão já estava inchada e eu nunca tinha ouvido falar desse problema dele, e parece que agora que ele virou rei, que resolveram pegar no pé, aliás, resolveram pegar na mão dele para tentar fazer polêmica. Então isso realmente está gerando uma série de discussões, de polêmicas, e todo mundo preocupado se o rei vai ficar muito doente, se o problema é grave ou não. 2005, eu falei? Vamos na sequência para o ano de 2014. Olha só, essa foto aqui é bastante impressionante, as mãos bastante inchadas. Ou seja, 9 anos depois ele continuou mantendo o mesmo problema, e percebam só as unhas. Eu não sei se ele tinha algum hábito de roer unhas, aliás, se ele tem esse hábito, mas as unhas bastante danificadas, parece ali na ponta dos dedos, dá para se perceber ali algum tipo de descamação. Enfim, vamos para mais uma outra foto ainda do ano de 2014, nessa, onde ele faz esse movimento aqui, esse gesto de cruzar os dedos com as duas mãos. Percebam bem onde as mãos e os dedos estão cruzando, que as mãos ficam esbranquiçadas aqui nesse ponto de pressão. Ou seja, isso é típico de processo inflamatório quando você comprime, que você interrompe aqui a circulação e essas dobras ficam bastante esbranquiçadas. Então isso aqui é uma outra coisa que chama atenção. Vamos caminhar mais 4 anos à frente para o ano de 2018 e a situação: mãos inchadas, avermelhadas, unhas danificadas, aparentemente ali as unhas parecem meio soltas, né? Talvez algum tipo de descolamento. É uma imagem que impressiona bastante. E na sequência uma foto do ano de 2020, eu vou colocar em tela cheia aqui, olha só, a mão do Príncipe Charles também bastante inchada, é uma foto mais de longe, então não dá para perceber bem essa questão das unhas, mas as mãos avermelhadas e inchadas. Até chegarmos nesta foto aqui de 2022, que é a foto mais atual, e a situação praticamente a mesma. Mãos inchadas, dedos em formato de salsicha, as unhas aparentemente lesadas, coloração da pele avermelhada, assim, parece que é uma pele inflamada. Bem, pessoal, o que essas fotos nos mostram é que o Príncipe Charles há muitos anos apresenta aí algum tipo de problema nas mãos. Inchaço, vermelhidão, problema nas unhas. Será que é um problema de pele que está acontecendo com ele? E aí a gente também precisa descartar outros problemas clínicos, porque muita gente aqui me perguntou sobre o rim. Quando o rim não filtra, os líquidos se acumulam, retenção de líquidos, seja por rim, fígado, coração, órgãos nobres que quando não funcionam bem,
levam a um acúmulo de líquidos. Então eu fui atrás de fotos onde eu posso avaliar o restante do corpo do Príncipe Charles. Eu vou colocar aqui na tela para vocês uma foto bastante interessante de 2019, quando ele foi para o Caribe. Olha só, ele só com calção de banho, e a gente percebe aí que ele tem até um porte físico bom, ele não é um paciente, digamos, obeso, ele tem aí até uma barriga retinha, ele tem as dobras da perna normal, o joelho dele não está inchado, parece uma perna até fina. E eu vou colocar na tela mais uma foto dessa mesma viagem aí, o Príncipe Charles de corpo inteiro. A gente repara que as pernas não têm inchaço, a barriga não tem ascite. Lembrando que doenças de fígado, coração, de rim podem causar ascite, que é esse acúmulo de água na barriga. A face dele, né, o pessoal diz que ele tem a cara ali de cachaça e tudo, até pode ser que pela bebida ele tem ali aquela vermelhidão, mas vocês notem que ele não tem um inchaço generalizado da face, os olhos dele são bem visíveis, ele não tem nada ali que indique que haja um acúmulo de líquidos por uma doença mais grave. E finalmente, já chegando no ano de 2021, eu achei essa foto aqui maravilhosa, por sinal, do Príncipe Charles com essa kilt, que é a saia escocesa, aliás, curiosamente combinando com a roupa da esposa, mas a gente nota que as pernas dele, apesar da meia bem grossa, as pernas estão bem delineadas, não tem nenhum sinal de inchaço. Só que nesse mesmo ano de 2021, aqui uma curiosidade para vocês, ele fez uma viagem para a Índia e para visitar alguns templos sagrados ele teve que tirar os sapatos, e aí vocês percebam que o mesmo fenômeno que ocorre com as mãos ocorre com os pés, os dedos em salsicha. A foto da praia a gente não consegue perceber isso bem, mas nessa foto, apenas para constar que nos pés ele também apresenta um problema semelhante. Olhando todas essas fotos, eu consigo aqui concluir 3 coisas. A primeira delas é que esse processo é crônico, arrastado ao longo de vários anos. A segunda conclusão é que é um processo inflamatório acometendo as articulações das mãos e dos pés. E em terceiro lugar, ele não tem o chamado edema generalizado, aquele inchaço do corpo todo, ou seja, aparentemente ele não tem problemas graves nem de rim, nem de fígado e nem no coração. Além desses aspectos gerais da doença, eu queria chamar atenção para 3 peculiaridades dessa doença do Rei Charles. Em primeiro lugar, a chamada poliartrite simétrica das mãos. Vocês olhem que ele tem praticamente a mesma inflamação, a mesma característica em vários dedos das 2 mãos. O segundo aspecto é a dactilite, que é esse inchaço uniforme que pega a parte mole dos dedos inteiros, indo desde as articulações metacarpofalangianas até as interfalangianas proximais e distais, são essas dobrinhas aqui do dedo, e dando esse chamado aspecto de salsicha. E o terceiro ponto que me chamou muito a atenção e que eu não vi ninguém aqui destacar nessas matérias da imprensa é o acometimento das unhas, bem alteradas, diga-se de passagem. E respondendo à pergunta principal do vídeo, que doença se encaixa mais nesse quadro do Rei Charles, eu diria que é uma doença autoimune chamada artrite psoriática. A psoríase é uma doença também autoimune da pele que acomete principalmente as dobras, a parte externa de articulações como os cotovelos e os joelhos. Nas fotos que a gente observou aqui nesse vídeo, eu não vi nenhum indício de que o rei tenha a psoríase, mas existe uma apresentação clínica mais rara dessa artrite psoriática, que a pessoa tem as lesões da articulação sem ter a psoríase. Talvez seja porque, assim como os reis são raros, algumas doenças raras só vão ser apresentadas em pessoas muito difíceis, né? E é claro que eu, não sendo o médico do rei, não tendo acesso a nenhuma informação, e ainda mais com o teor cultural e educativo desse vídeo, eu não posso aqui também ter a presunção de bater o martelo e falar para vocês, olha, é a artrite psoriática, mas eu preciso também falar dos diagnósticos diferenciais, que são outras doenças que podem confundir com essas,
até porque o rei ao longo desses anos todos tomou medicamentos, então as fotos, né, o aspecto dessas mãos podem ter sido mascaradas pelo tratamento, mas a gente também poderia ainda citar a artrite reumatoide e a espondilite anquilosante, que também são doenças autoimunes das articulações que podem levar a quadros clínicos parecidos com esse. E quanto à gravidade do problema e quanto tempo o rei vai durar no trono, é a pergunta que toda a imprensa mundial quer saber, que essa especulação toda, eu diria, arrisco dizer que ele tem sim longos anos de vida ainda, porque apesar de ser um idoso de 73 anos, com uma doença autoimune, pelas fotos e até pelo comportamento dele em público, ele me pareceu que tem um bom porte físico, deve ter uma boa alimentação, é uma pessoa que é bem cuidada, tem um bom suporte de saúde, deve ter ali uma equipe médica que cuida muito bem dele, vendo todos os riscos, e ele não pareceu de nenhuma forma assim, uma pessoa com uma doença grave que correria um risco iminente aí de morrer no curto prazo. Claro que a única pessoa que pode realmente responder isso com exatidão são os médicos que cuidam do rei Charles e Deus, né? Então, Deus salve o rei, God save the king. E você, o que achou dessa curiosidade? Deixa aqui nos comentários, porque eu aposto que você não viu essa informação em nenhum outro lugar. E se você gostou mesmo desse conteúdo, convide seus amigos a se inscreverem no canal, compartilhe esse vídeo aqui em suas redes sociais, nos grupos de WhatsApp também. Eu volto em breve com um novo vídeo. Um grande abraço.